Rádio de Minas prepara uma grande cobertura para as eleições 2024, cobertura que tem entrevistas, tem debates e tem também pesquisas de intenção de voto. Uma acabou de sair do forno, Mardélio Couto traz ao vivo pra gente em primeira mão, pesquisa Itatiaia Doxa com as intenções de voto em Contagem. Mardélio, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte do plantão. A prefeita de Contagem, candidata à reeleição, Marília Campos, do PT, lidera as intenções de voto com a preferência de 61% dos entrevistados na pesquisa Itatiaia Doxa, divulgada em primeira mão agora pela Itatiaia. O deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PL, aparece na segunda colocação, com 17,1% das intenções de voto. O levantamento mostra ainda o candidato do PSTU, Gustavo Olímpio, com 1,1% das intenções de voto. O candidato Sebastião de Oliveira, do PCO, tem 0,6%. E a candidata Dulce, do PMB, tem 0,4%. Entre os eleitores de Contagem entrevistados, 10,3% afirmaram que devem anular ou votar em branco. Outros 9,5% afirmaram que ainda não sabem em quem votar no dia 6 de outubro. Considerando apenas os votos válidos, Marília Campos teria 76,1% das intenções de voto e Júnior Amaral teria 21,4% das intenções de voto. Na apuração espontânea das intenções de voto em Contagem, quando os entrevistados são perguntados em quem votar sem apresentação de opções, a prefeita Marília Campos, do PT, também lidera, sendo citada por 39,7%. O deputado Júnior Amaral, do PL, foi citado por 10% dos entrevistados. Outros nomes foram citados em 1,7% dos casos e outros 5,5% afirmaram que não vão votar em ninguém. Já 43,1% dos entrevistados afirmaram ainda que não sabem em quem votar na disputa eleitoral de Contagem. O Instituto Doxa ouviu 1.000 eleitores de Contagem entre os dias 14 e 15 de setembro de 2024. A margem de erro da pesquisa é de 3,1 pontos percentuais, para mais ou para menos. E o intervalo de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais com o número 08866/2024. João Felipe Lolli. Obrigado, Mardélio Couto, que destrincha os principais pontos desta pesquisa, que como toda pesquisa tem vários aspectos, vários cenários, todos eles detalhados também, para você acompanhar em itatiaia.com.br. A Rádio de Minas segue na sua tradição de acompanhar voto a voto a disputa às principais cidades em Minas Gerais. Nossa equipe, claro, espalhada por todo o estado, pronta para trazer essas informações para você. 4:17. Em cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, boa tarde, bem-vindo uma vez mais, conversando com a gente aqui nos estúdios da Rádio de Minas em BH, tudo bem? Tudo bem, Lolli, com você. Tudo jóia, começando mais uma semana com esses dados divulgados pelo Mardélio Couto, pesquisa Itatiaia Doxa, trazendo mais detalhes das intenções de voto em Contagem, onde a prefeita Marília Campos, e candidata à reeleição, aparece muito à frente dos demais 4 candidatos. O que você traz de análise dessa pesquisa? Qual que é o seu olhar sobre este cenário em Contagem? Bom, ao que tudo indica, a prefeita Marília Campos, que é candidata à reeleição, vai ser reeleita com uma larga vantagem, vai ser uma eleição, ao que parece, de primeiro turno, e tem alguns motivos para isso. Vamos lembrar que Contagem é uma cidade em que há disputa clássica entre o campo do bolsonarismo e o campo do lulismo ou do petismo. Marília Campos, candidata do presidente Lula, e Cabo Júnior Amaral, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Marília Campos fez uma ampla aliança com 14 partidos, tem a esmagadora maioria dos vereadores, dos candidatos dessas chapas, fazendo campanha para ela também. Então isso configura, mostra uma força na cidade e agrega o eleitorado dessa aliança que ela fez. Ela tem uma história muito consolidada, já foi prefeita de Contagem por 3 vezes. Marília Campos, nesse último mandato, pegou uma cidade que vinha de outros mandatos, que haviam algumas reivindicações que ela conseguiu atender. Eram os mandatos do prefeito Carlinhos Moura, que era do PCdoB, e Alex de Freitas, do PSDB. Então, Marília fez uma entrega relacionada a demandas que eram antigas da população. Isso também ajuda na consolidação do nome dela, que já foi deputada estadual, é uma política que tem uma carreira, que tem uma trajetória. Então, isso ajuda Marília Campos a ficar à frente. E vamos lembrar que o presidente Lula não esteve fazendo campanha para Marília Campos, mas pouco antes do início
do período eleitoral, no período pré-eleitoral, ele esteve não só em Contagem, mas como também em Juiz de Fora. São as duas maiores cidades governadas pelo PT, estão entre as maiores governadas pelo PT no país, e Lula veio fazer as entregas antes que fosse impedido pela legislação eleitoral, não participou durante a campanha. Já o Cabo Júnior Amaral teve a participação, teve o gás do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi na cidade fazer campanha para ele. Então ela tem essa vantagem mesmo com o principal cabo eleitoral dela não atuando no período eleitoral, porque se ele vier, vem a Belo Horizonte, pode ir a Uberlândia, mas Contagem não está nessa lista. Então, num cenário atual, sem um empurrão, sem uma força, Marília Campos já aparece na frente, com tudo indicando que ela vai ser reeleita prefeita de Contagem. Loli. Uma segunda-feira quente, Edilene, com essa pesquisa que a Itatiaia traz em primeira mão, com a intenção de voto na cidade de Contagem, expectativa para a vinda do presidente Lula para campanhas em várias cidades, entre elas Belo Horizonte e a própria Contagem, além ainda de um rescaldo, de um debate quente ontem em São Paulo, que é uma realidade distante de Minas Gerais, mas que, claro, traz influência, traz exemplos, né? Traz impactos em campanhas das maiores cidades do país.